Sou Edgar Martins, estou aqui mais uma vez para esse tempo de mesa, onde tenho recebido amigos, personalidades, convidados para assim estar de alguma forma abençoando nossas vidas. Eu tenho o prazer de receber hoje um dos maiores psiquiatras do país, com especialização na área de transtornos alimentares e obesidade. Um homem que tem sido usado por Deus para abençoar famílias com seu dom, talento. Eu estou aqui com o Dr. Igor Caldado, um dos sócios diretores das redes de clínicas Nutrindo Ideais. E também com minha filha, Maria Luísa, estudante na área de medicina. Que prazer, doutor. Prazer meu, ainda mais com essa apresentação tão generosa, né? Um dos maiores psiquiatras, fico muito feliz. Bons olhos seus, né? Na verdade, bondade sua. Muito feliz de estar aqui, o Edgar. Enfim, nós já viemos há algum tempo aí tentando, né, esse papo e estou muito feliz, viu, Edgar? Obrigado pelo convite mesmo, ainda mais ao lado da Maria Luísa, né, que eu fico tentando puxar cada vez mais, né, para perto, para psiquiatria. Falo para ela que estou na moda, que a psiquiatria está na moda e que daqui a pouco vai fazer a residência, então vai ser um papo muito legal. Obrigado, viu, pelo convite de novo. Legal. Doutor Igor, me permita a gente levar esse bate-papo numa linguagem muito simples. Primeiro, pela minha falta de domínio pleno sobre os assuntos que nós vamos abordar aqui, para também estar possibilitando as pessoas que estão em casa nos acompanhando na nossa linha de raciocínio, principalmente nas suas explicações. Perfeito. Eu acho que a gente podia começar com um assunto assim, que é o assunto da moda, né? Depressão. O que é depressão? E é um assunto da moda que cada vez mais, infelizmente, né, vai se manter, porque a depressão é um tema que está cada vez mais recorrente, né, Edgar? Eu acho que é importante, a depressão acaba sendo há muito tempo o gancho dos transtornos emocionais, né, dos quadros mentais, vamos dizer assim, que puxa muito esses temas da psiquiatria, né? Infelizmente, é uma realidade que cresce cada vez mais. E as pessoas ainda assim, até hoje, têm muito preconceito, né? Tem muito estigma com a saúde mental como um todo. E aí ficam sofrendo em casa. Antes do nome que a gente dá para qualquer transtorno, seja ansiedade, seja depressão, o que a gente tem maior preocupação, né, no consultório ou como defensores da saúde mental é acolher o sofrimento da pessoa que procura a gente, né? E ao esmiuçar, né, entender ali, e muita gente acha que o psiquiatra ele vai olhar meio de orelhada e vai falar, tem depressão, ou não tem ansiedade, né? E não, hoje a gente tem estudos muito embasados, critérios diagnósticos muito bem descritos, que vão definir para a gente se essa tristeza, né, passou do limite e virou um transtorno depressivo, se virou um transtorno na vida da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, né, o transtorno depressivo, né, o que é essa depressão, ela vai geralmente para sintomas onde a gente tem desde a perda de prazer em relação a coisas da vida, né? Então, a gente normalmente tem um padrão ali, um basal, que a gente fala, poxa, minha vida era assim. A partir de certo momento, ela passou a ser dessa maneira, sem colorido, né? Sem graça. Eu gostava de fazer algumas atividades que eram prazerosas, seja lá um artesanato, seja assistir, né, o Flamengo, seja o que for, e de repente não estou nem aí para onde o Flamengo está mais na tabela, né? Não estou conseguindo praticar nem mesmo a minha fé. Muitas vezes a gente começa a colocar em xeque, em dúvida isso, né, nesse exercício, muitas vezes em que você tem ali um lugar de acolhimento social, né, que muitas vezes é também desenvolvida essa oportunidade do prazer, desse contato, e você até isso começa a colocar em xeque muitas vezes. E mais do que isso, começa a se culpar por isso também, porque você tem uma consciência de que você era de um jeito e passou a ficar de outro. Fora essa perda de prazer, uma das principais características, né, Maria Luísa, também é a perda de energia. Então você começa também a não conseguir ter energia para praticar suas atividades físicas, né, que antes talvez fizesse. Você começa a ter uma falta de energia importante, inclusive para o cuidado da casa, dos filhos. E aí vem a culpa também, paralela a esse sofrimento, de não estar dando conta das atividades do dia a dia. Então eu poderia dizer que na depressão, mais do que só a tristeza, a perda de energia e a perda de prazer são os principais sintomas, né, que a gente começa a perceber. E nem sempre a tristeza, que é tão remetida ali à depressão, é o principal fator. Muita gente também tem depressão e baseado num sintoma que é a irritabilidade, por exemplo. Então você começa a ficar mais irritado, não necessariamente você está triste, mas você começa a perceber que o teu humor está diferente, né? Então, em resumo, assim, entre outras características que podem surgir, é importante você em casa ficar atento também a isso, né? E perceber se tem um jeito que a vida vinha acontecendo e a partir de algum momento
nem sempre tão agudo, mas de uma maneira insidiosa, que a gente fala, uma maneira lentamente que vai acontecendo, você começa a perceber esses sintomas, esses sinais, né? E você acha que a depressão ela tem uma origem genética, mais para causa genética, disfunção bioquímica assim do cérebro, ou ela é por algum motivo externo que seja assim? Hoje um grande desafio, e por isso até o nome de transtorno depressivo, quando a gente remete a transtorno e não doença da depressão, é justamente porque a gente tem várias causas, vários fatores que vão influenciar no desenvolvimento desse transtorno, né? Geralmente quando a gente fala da dengue, por exemplo, você sabe que é um mosquito que tem o vírus que vai lá e causa, então é a doença da dengue. Quando a gente fala em transtorno, a terminologia vem muito disso, porque tem múltiplas causas, então são vários fatores que vão estar influenciando. E todos esses que você colocou são verdadeiros, né? Na verdade, desde uma questão genética que pode influenciar, então a gente tem um percentual ali que contribui para isso, né? Mas essa genética, ela pode também ficar quietinha lá, caladinha, se de repente a gente não tiver algum gatilho externo, algum fator externo que não se manifeste. Ou muitas vezes a gente também não vai ter nenhum gatilho externo e ela pode se manifestar da mesma maneira. Então, tem a questão genética, tem uma questão biológica que a gente fala que é a questão química, né? Que a gente escuta tanto falar hoje na mídia, enfim, sobre serotonina, sobre dopamina, noradrenalina. São hormônios, são neurotransmissores, né? Substâncias que vão fazer as conexões entre os neurônios e que vão passar ali as mensagens, vamos dizer assim, de sensação de bem-estar, de prazer, de controle da alimentação, por exemplo. Então, a gente tem a questão genética, que influencia, a questão bioquímica, que é por isso que muitas vezes a gente acaba usando a medicação, porque ela vai lá ajudar nessa questão também, né, nessa regulação desses neurotransmissores, e fatores ambientais. E aí a gente está falando do estresse da vida, né, dessa correria, a gente está falando de um término de um relacionamento, de um luto, de inúmeras causas que podem levar a gente à depressão. Mas tem muita gente também, ô Edgar, só fazendo um adendo aqui, que muitas vezes fala assim, chega no consultório, Igor, eu tenho uma vida financeira confortável, eu quero viajar, eu consigo viajar a qualquer momento, tenho uma família maravilhosa, sou um cara cheio de amigos e tô triste, né? Tem gente que fala, poxa, eu vou para um lugar X maravilhoso que todo mundo quer estar, chego lá, eu fico triste da mesma maneira, porque a tristeza vai comigo. Então, nessa pessoa, muitas vezes, a gente não está falando só desses fatores ambientais, mas tem uma questão química, biológica muito presente, sabe? Então, é um espectro muito grande, né, de possibilidades que a gente vai individualizando em cada caso. Que nem sempre a gente sabe a causa de fato, né? O que levou à depressão. Exato, porque muitas vezes a pessoa fica tentando, né, resgatar um motivo. Poxa, mas o que foi que aconteceu? E muitas vezes a gente tem que ser menos por quê e mais para onde, né? Às vezes a gente não vai conseguir definir, até por uma questão genética mesmo, que a gente não consegue ir lá e trocar o gene ainda, né? Então, a gente vai ter que aceitar que existe isso, essa condição, e olhar daqui para frente. Como que eu quero que sejam, né? Os meus próximos anos de vida, a qualidade que eu quero ter. E por isso a importância até da gente estar aqui orientando, batendo na tecla de que o tratamento nem sempre é medicamentoso, tem várias coisas que a gente vai conversar aqui, mas que é importante a gente olhar para isso não só como culpa ou fraqueza, mas como uma limitação. Mas então você afirma que nem sempre essa depressão se consegue dentro de um consultório identificar a causa delas. Exato, assim, como é multifatorial, a gente hoje não tem, né, como em muitas áreas médicas, né, exames, vamos dizer assim, que são tão específicos, né, que a gente vê uma imagem e fala, poxa, ali tem uma pneumonia, ou que tem, a gente fala muito isso, né, até clichê já, um exame de sangue que identifica necessariamente isso. Então, o diagnóstico é muito clínico, é muito da experiência de um bom profissional, mas principalmente, viu, Edgar, eu acho assim, além da formação, tudo isso, eu acho que o grande diferencial que eu vejo na prática é o vínculo que a gente constrói com cada pessoa que procura a gente. Porque o lugar da psiquiatria, né, assim como toda a medicina, mas eu acho que é tão íntimo ali na psiquiatria, onde a pessoa ela tem um lugar ali tão importante de trazer as suas fraquezas, de certa maneira, ou entender suas limitações, enfim, que se esse vínculo próximo, né, Maria Luísa, não acontece, a gente acaba não conseguindo também acessar coisas que a pessoa fica constrangida, se sente julgada, fica com vergonha de falar. Então, principalmente, assim, esse vínculo com um profissional é muito importante. Então, muita gente acaba desistindo do tratamento. Fala, poxa, eu fui lá no psiquiatra, eu fui na psicóloga, não foi legal, não fui com a cara do profissional.
E aí não desiste necessariamente daquele profissional e procura outro, mas desiste de si próprio. E esse é o grande risco, né? Então, quando chega alguém no consultório, eu vejo isso com uma responsabilidade tão grande, né? E eu falo que a gente sua a camisa para fazer com que essa pessoa se sinta acolhida. Porque me preocupa muito ela não se sentir acolhida e sair dali desistindo dela mesma. Porque às vezes aquela procura é a chance que ela está se dando, É. porque já enfrentou um preconceito, um monte de coisa para estar ali. Então a dica que eu dou também é, se você passou por isso, já passou por algum profissional, não teve uma relação tão interessante, busque outro profissional, 2, 3 se for necessário, mas esse vínculo é fundamental para que a gente consiga acessar coisas tão abstratas, né, que a gente não vê em exames, por exemplo. Sim, e essa questão do preconceito ela ainda é muito latente, ainda se existe ainda muito preconceito ainda nessa área de psiquiatria? Eu vejo que é uma questão até de geração, sabe, Edgar? Eu vejo que, graças a Deus, assim, a geração mais nova, né, os adolescentes, enfim, apesar de terem muitas questões que talvez a gente fale, lá atrás a gente não tinha isso, a gente trancava os dentes e enfrentava, mas é uma geração que, de certa maneira, independente de entrar nesse lugar de ser mais fraco ou mais forte, né, emocionalmente, é uma geração que tem menos preconceito, né? É muito comum hoje na escola, enfim, a gente ter a presença mais de psicopedagogos, a gente ter um direcionamento maior para um tratamento psicológico, né? E até psiquiátrico. E muitas vezes esses adolescentes até pedem para os pais, né, para buscarem. Agora, as gerações, né, que enfrentaram talvez uma fase da psiquiatria, que é culpa, eu digo, até da própria psiquiatria, que foi uma fase ali onde a gente não a medicina avançou e a psiquiatria ficou um pouco. E aí a gente não tinha muitos avanços medicamentosos, a gente não tinha muitos estudos ali, investimentos nessa área. Então ficou muito a psiquiatria do doido, né, do preconceito ali que o psiquiatra é um doido que cuida de doido, que você vai no psiquiatra vai ganhar um monte de remédio controlado, que vai ficar dependente. E dessa maneira, essa geração, né, que eu digo mais atrás, ali, mais antiga, vamos dizer assim, acabou também ficando nela enraizada esse preconceito, de certa forma, e foi passando de geração para geração. Hoje existe muito preconceito ainda. Eu percebo, eu tenho um privilégio também de tratar pacientes mais esclarecidos, de certa maneira, enfim, então que já vem com essa consciência, mas na sociedade em geral, né, é muito, muito presente ainda. E eu acho que por isso um motivo de estar aqui com você, além de ser um amigo já, né, da Maria Luísa, mas também porque eu batalho muito por essa psicoeducação, né? Eu acho que se alguma mensagem aqui chegar até lá, né, nas pessoas que você atinge e fazerem com que essas pessoas reflitam e que que possam sentar à mesa com seus filhos, com suas famílias e falar sobre isso abertamente, sem fazer disso um tabu, a gente vai estar salvando muitas vidas, né? Muito bom. Quando a gente pensa, você falou logo no início, a gente estava tentando separar ansiedade de depressão. Perfeito. Como é que a gente pode separar, de que forma, somente de uma forma mais simplória, para as pessoas que estão em casa entender o que seria, até que nível é tolerável uma ansiedade e que momento isso passa para uma depressão? Boa. Na verdade, se misturam muito comumente, é muito comum os sintomas se misturarem, né? Então a gente fala que você pega um livro ali de psiquiatria, igual qualquer livro didático, de matemática, de física, enfim, né? Você vai ter o capítulo de cada quadro de depressão, de ansiedade, muito didático, dividido. Na prática, o que eu mais vejo é que a gente pega um pouquinho de cada chacoalha e sai a gente, né? Então, na depressão, tem esses sintomas muito presentes de perda de energia, perda de prazer, né? De uma tristeza ou de uma irritabilidade que se mantém por pelo menos umas 2 semanas. Não é uma tristeza, hoje eu estou triste, amanhã já passou. Isso é normal. Na ansiedade, a gente percebe muito, a mente fica inquieta, né? Um pensamento muito acelerado. A pessoa deita para dormir e a cabeça não desliga. E muitas vezes tem muitos motivos para isso, fica pensando nas contas que tem que pagar, pensando nos filhos, pensando como que vai dar conta ali da despesa do mês, né? Mas muitas vezes não tem também uma causa e a cabeça não para de funcionar. Então esse pensamento acelerado, essa inquietação é muito característica da ansiedade. E o que preocupa muito a gente na ansiedade é quando você começa a ter a presença de sintomas físicos. Começa a aparecer, às vezes, palpitação, né, que é o coração mais acelerado ali, falta de ar, muitas vezes a pessoa começa a suar, né, do nada, e dor de cabeça, tensão muscular. Então a gente percebe que essa ansiedade que é do dia a dia, desse corre-corre da vida da gente, de repente ela está passando o limite, está trazendo sintomas físicos, vai lá, faz um monte de exame, às vezes vai na emergência e não percebe que tem nada absurdo.
Mas isso faz com que a gente comece a atentar. Outra coisa é quando afeta a vida como um todo, nos estudos, na profissão, né? Então, essa pensamento acelerado, esses sintomas físicos presentes, que a gente muitas vezes chama de crise de ansiedade, às vezes a sensação de que vai morrer, né? Isso tudo está misturado muitas vezes com sintomas depressivos, e a gente vai avaliando, mas são sintomas mais claros ali de um quadro de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, no geral, assim, mas em algum momento a ansiedade ela pode se tornar patológica, né? Virar uma doença. E aí, da ansiedade, ela consegue virar uma depressão ou elas não se misturam? Se misturam muito e é muito comum, é exatamente isso que você falou. A gente tem as emoções, né? E as emoções, quem não tem, aí tem um outro problema, né? Que a gente fala que daí que vai entrar nesse lugar de falta de empatia, de uma psicopatia, enfim, né? Que não é que não tem emoções, mas não tem esse lugar ali de colocar no outro. Então, as emoções, elas são muito importantes. Então, é importante você sentir ansiedade, tristeza, irritabilidade. Tem aquele filme bonitinho, né? Que é o Divertidamente, que agora vai sair o 2, e que eu aconselho para as crianças, para todo mundo, porque ele traz muito esse lugar lúdico ali, educativo, esse lugar, né, mais divertido, de fato, no nome do filme, para ensinar sobre essas emoções. Então, todos nós temos que ter essas emoções e são importantes. Mas tem um momento que ela vira patológica, que é quando a gente começa a virar um transtorno, afetar a vida como um todo. E aí essa tristeza, ela começou a ficar muito persistente todos os dias, por pelo menos 2 semanas, ou a irritabilidade, ou a ansiedade que está te congelando, paralisando para as suas atividades. E aí isso faz com que a gente comece a pensar nesse transtorno, né? Agora, muitas vezes, a ansiedade começa a ficar tamanha e a pessoa não consegue controlar, que a ansiedade vira depressão também. Então você começa, puxa, todo mundo consegue fazer as coisas, eu não consigo dar conta do meu trabalho, eu não estou conseguindo dormir. Essa insônia que também pode ser provocada pela ansiedade, muitas vezes vai paralisando a pessoa, e ela começa a ir para um lugar que ela começa a ficar muito triste, muito deprimida, se sentindo incapaz de fazer as coisas básicas da vida. Da mesma maneira, a depressão, quando ela não vai melhorando, pode ir gerando ansiedade na pessoa também. Quero melhorar logo, né? E cadê essa melhora que não aparece? Existe dentro desses elementos, dessas possibilidades que nós estamos falando, tanto da ansiedade e da depressão, que a gente pode fazer ou aconselhar quem está em casa para que se evite uma depressão? No fundo, esse é o, vamos dizer assim, o ouro, né? De fato, que a gente quer que aconteça, né? É onde eu acho que a gente precisa focar, de fato, porque até então a gente fala muito, né, do tratamento em si, depois que o quadro já acontece, né? Que é super importante. Mas eu acho que cada vez mais, né, a gente conscientizar de que a gente pode evitar isso é muito importante também. E como que a gente evita? Com qualidade de vida melhor, né? A gente fala muito que as gerações atuais são gerações mais fracas, que antes, né, que a gente trabalha, a gente sempre trabalhou muito, de que todo mundo lá atrás, né, trancava os dentes, enfrentava as coisas. Mas será que não é por isso também que a gente está com uma geração lá atrás muito focada só no trabalho, onde romantiza a falta de tempo, onde a gente também não consegue muitas vezes entender que a gente precisa flexibilizar, que a gente tem que também socializar, a gente tem que praticar a nossa fé, a gente tem que ter tempo para o esporte. Será que é muito difícil? Eu sei que são muitas coisas a equilibrar, mas essas gerações também, será que a geração atual não olha para essa geração lá de trás e fala, eu que não quero ficar assim, né? Porque não tem tempo para nada, né, só trabalha. Então tem muito disso. Como que a gente evita? Construindo uma qualidade de vida melhor, tentando se policiar pelo menos nisso. Eu sei que são muitos desafios, né, que a gente enfrenta na vida, falar assim parece muito, muito fácil, né? Mas de certa maneira é o que seria o ideal. A gente conseguir ter uma boa alimentação, a gente conseguir, né? E quando eu falo de uma boa alimentação, é uma alimentação mais diversificada possível. Nem sempre, né, isso é possível, mas seria o importante. Da prática de um exercício físico, né, com uma certa frequência, ou dentro do possível. Não consigo fazer um exercício físico que seja uma caminhada durante 1 hora, mas eu consigo 20 minutos e sair desse lugar ali, né, de onde está parado e caminhar um pouco, né, no termo mais geral, é importante, né? Hoje a gente fala muito no sentido preventivo da saúde como um todo também, Edgar, quando a gente pensa no cuidado da saúde física, né, no sentido hormonal, de suplementação de minerais, de vitaminas. Os nossos solos estão muito empobrecidos, né, cada vez mais com fertilizantes. Então, hoje, uma coisa que a gente prega muito no lugar também preventivo é quando a gente pode também ter a oportunidade de olhar para a nossa saúde física como um todo, não só mente,
mas a mente e o físico, e não só o físico, mas a mente e a espiritualidade, a religiosidade, que eu considero ali esse tripé, né, fundamental. Agora, quando a gente olha para a questão física, muitas vezes, mesmo você tendo uma alimentação legal, fica lá, né, nas folhas verdes ou numa alimentação diversificada, às vezes a gente não tem uma quantidade de nutrientes hoje suficientes e às vezes a gente precisa suplementar, enfim, algumas vitaminas, alguns minerais, a vitamina D, que é do sol, né, que é tão importante para ajudar na produção de serotonina, de dopamina, de neurotransmissores. Então a gente hoje não fala só do remédio quando está tratando, mas a prevenção vem de você dar matéria-prima, através da alimentação, através da luz solar, através do exercício, para você conseguir fazer com que o teu corpo produza essas substâncias também e regularize um pouco mais o que a gente pode mexer, que é na parte química, já que a genética a gente não muda. A OMS aponta o Brasil como um celeiro de pessoas depressivas e ansiosas. Perfeito. A dúvida que eu tenho é o seguinte: será que, após o esclarecimento em relação à depressão, à ansiedade, a predisposição de se procurar ajuda, apareceu essas pessoas que sempre tiveram problemas, ou de fato o mundo moderno, de fato a correria, de fato mais responsabilidade, menos tempo disponível, tem de alguma forma acelerado essa depressão? Isso tem algum estudo nessa área? Você tem alguma percepção nessa área? Sim, hoje tem crescido muito nessa área, a OMS tem alertado muito sobre isso, o Brasil é campeão no quadro de ansiedade, né, no mundo. Então, a gente vem tentando avaliar o que acontece, né, nesses lugares principalmente mais ansiosos ou depressivos, enfim, e o que acontece no contrário também, em lugares onde a qualidade de vida é melhor, e a gente já imagina por isso, né, e você tem menos índices de depressão, de ansiedade. Hoje, países como a Dinamarca, por exemplo, né, eu tive até a oportunidade de ter um encontro ali com um grupo que estuda ali na Dinamarca. Eles têm, entre países, esses projetos justamente para entender aqui o que acontece para se evitar lá, por exemplo, né? Então, eles têm estudos principalmente na área de obesidade, que o Brasil também tem sido um dos campeões, na área de depressão, de ansiedade, justamente para avaliar o que pode ser feito, o que está acontecendo aqui. Mas o que a gente percebe? As duas coisas que você colocou. Desde esse lugar de um mundo onde a ansiedade está mais prevalente, né, como um todo, por conta, novamente, né, de tanto e-mail que a gente tem para checar, de tanto trabalho, de tanta demanda que a gente tem que dar conta, e a gente acostumou a romantizar a falta de tempo, de romantizar que, esse corre-corre, né, a gente acha até bonito de falar, nossa, eu não parei hoje, eu fui, né, não consegui ir para fazer uma caminhada, eu não consegui nem parar para almoçar hoje. Então a gente romantiza muito isso. Isso faz com que a gente deite na cama também e está muito acelerado. E as pessoas hoje querem também deitar e não dormir, e para dormir, para conseguir descansar, querem apertar um botão e desligar. Até o sono, né, aquele ato do sono ali que ele demora um pouquinho para pegar, que a gente vai cochilando, ninguém tem mais paciência para ter. A gente quer deitar e desligar o botão e no outro dia ligar. Então, cada vez mais, né, as pessoas têm buscado alternativas e isso vai meio contra a saúde mental como um todo, né? Então, isso é um ponto. O outro ponto é a consciência mesmo, né? Quando a OMS avalia isso, e infelizmente se avalia isso porque começa a se perceber consequências muito graves, como altas taxas de suicídio, né? No Brasil, hoje, cerca de 33 pessoas se suicidam por dia. Então, assim, são dados alarmantes, então começa a ter uma busca de essa psicoeducação, de uma consciência maior em prol da saúde mental, e aí a gente começa a falar mais disso também. Como que a gente consegue diferenciar, assim, distinguir uma tristeza mais aguda, um luto não complicado, uma perda não complicada, de um início de uma depressão, assim? E isso é muito importante, né? É muito comum, seja um luto por um relacionamento que terminou e de repente eu não tenho maturidade, mas ou não tenho também, independentemente de estou sofrendo por isso. Aconteceu algumas vezes de principalmente adolescentes chegarem no consultório, que já tem esse lugar ali de buscar uma ajuda. E, Igor, terminei tem 2 dias ali meu namoro e acho que eu estou deprimida. Eu falo, não, isso é normal, né? É normal isso acontecer, enfim. As emoções surtirem até natural. Eu acharia estranho, de repente, se não acontecesse dentro de um relacionamento que você considerava um relacionamento adequado, enfim, feliz.
Então, ou seja, pela perda de um ente querido, que é tão doloroso, que é tão difícil, né? E nessas situações ali, como que a gente diferencia? Alguns critérios, principalmente pelo tempo, sabe, Maria Luísa? Seja desse luto, independentemente de coisas da vida, né? Seja o luto por tragédias, como aconteceram agora no Rio Grande do Sul, de coisas desse tipo, que acabam entrando em duas situações. Muitas vezes, o tempo onde se manifesta essa tristeza, seja pela perda de um ente querido, seja por um relacionamento, seja por uma tragédia, vai persistindo uma tristeza importante, onde começam a aparecer aqueles sintomas que a gente colocou aqui. Aí a gente já começa a pensar, e aí tem alguns estudos que ainda é meio polêmico, em quanto tempo a gente considera que ainda é luto, em quanto tempo a gente considera que já passou desse ponto, né? E já virou um transtorno depressivo ansioso. E hoje a gente vai avaliando pelo nível de sofrimento, que a gente não consegue colocar uma medida, mas pelo efeito que causa na vida da pessoa. Então, são critérios mais subjetivos também, e que a gente vai avaliando se você vai efetivamente só ter Só não, né? Que é um tratamento também, um acompanhamento um pouco mais próximo, psicológico, ou se de repente a gente vai entrar com um tratamento mais efetivo como medicamentoso, sabe? E esses assuntos, assim, ele tem uma relevância, inclusive para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue o link desse bate-papo, porque nós estamos falando de coisas ligadas à qualidade de vida, nós estamos falando de coisa ligada à própria vida, porque nós vamos falar sobre suicídio, altos índices de suicídio, e nós temos pessoas com problema, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes nas suas relações, porque estão descontroladas, às vezes por questões até hormonais, questões que nós vamos falar também daqui a pouco. E esse bate-papo ele tem por objetivo esclarecer, inclusive estar de alguma forma posicionando você em relação a esse tema, para você de fato, se tem algum preconceito ainda, abandonar esse preconceito, buscar ajuda, como nós estamos falando aqui nessa mesa. Doutor Igor, questão que a gente ouve normalmente falando um pouco de saúde mental, notícia ruim, pensamento negativo, isso pode também desencadear uma depressão? Isso é muito pessoal, porque tem pessoas que podem ter pensamentos, passam um pensamento negativo, passa ali e foi embora, mas tem pessoa que às vezes uma notícia ruim abala e aquilo ali a pessoa cai. Isso também, nesse nível, pode também estar desencadeando também um problema ligado principalmente à depressão? Muito bom, muito bom que você tem feito aqui. As perguntas estão excelentes, estou gostando muito, né? Porque está me dando a oportunidade de esclarecer coisas que eu acho que todo mundo em casa pode passar por isso, né? E você, Edgar, falando assim, eu me lembrou muito o período da pandemia, né? Que nós tivemos uma situação coletiva que todo mundo precisou vivenciar da mesma maneira, naquela intensidade. E eu lembro que no início ali da pandemia, né, eu sempre fui meio metido para falar, então as pessoas me procuravam, né, e pediam, às vezes, algum veículo para trazer informação. Eu falava, olha, vamos aceitar e vamos, de repente, né, vai ler um livro, vai se distrair, Mas foi passando o tempo, a gente foi percebendo que algumas pessoas lidavam bem com isso, bem não, na medida do possível, claro, mas conseguiam ter mais resiliência, né, em relação a esse processo de adaptação, e outras não. Então é muito pessoal, depende muito das experiências que a pessoa vivenciou, depende muito da personalidade de cada um. Vou te falar que teve pessoas que ficarem em casa se tornou uma situação até confortável, porque de repente tem uma personalidade mais metódica, menos social, outras são mais sociáveis, enfim, e mais roeiras, né, vamos dizer assim, e acabaram sofrendo mais. Então tem também um perfil, tem umas questões muito múltiplas, né? Vamos dizer assim, muito múltiplas, variadas, que vai desde da personalidade da pessoa, desde, de repente, das experiências de vida, como eu coloquei. E aí a pandemia, por exemplo, foi um exemplo disso. Mas fato é que, quando a gente fala da terapia, por exemplo, além de um medicamento, algo desse tipo, é justamente uma oportunidade para a gente gerenciar as nossas emoções, porque esse gerenciamento, né? Essa direção que a gente vai conseguindo ter com as nossas emoções, ela pode ser aprendida também. Então, quando a gente fala da terapia, eu estou falando também de você conseguir, de repente,
ter um pensamento negativo que todo mundo tem e conseguir administrar ele numa medida possível ali, né? Ou de ansiedade, na ponto de você conseguir controlar e evitar, por exemplo, que se coma muito, né? Ou que você desconte nas compras, ou desconte, de repente, em outras situações ali mais impulsivas, onde a gente vai buscando um conforto. Então, a gente pode sim gerenciar essas emoções e quando não gerenciadas, enfim, a gente pode, obviamente, trazer mais chance do desenvolvimento de um transtorno. Agora, você estava falando há pouco sobre suicídio. A gente também tem informações, essas informações não são muito divulgadas, mas que aumentou muito também com jovens. Muitos jovens se suicidando. Isso se tem alguma explicação, se tem algum entendimento, já se tem algum estudo, já se tem uma direção, o porquê disso? Hoje se fala muito de uma consciência maior do apontar o dedo, sabe? De você julgar o próximo. A gente fala muito, um tema que não se falava antes, do bullying, né? E hoje se fala que o bullying, né? Tem estudos mostrando que esse bullying, independente da área ali que aconteça, aumenta em 10 vezes esse suicídio, principalmente nos adolescentes. Então, parece frescura para muita gente, né? E o bullying, quando a gente fala, é de você julgar o outro, e isso bater no outro num lugar emocional, mais emotivo, mais sensível, seja você falar do corpo da outra pessoa. Então, hoje, em transtornos alimentares, por exemplo, quando a gente fala de anorexia, de compulsão alimentar, quantos e quantos exemplos foram gatilhados ali, porque de repente a menina desceu e a mãe falou, ao invés de ser uma elegância, né? Você tá uma elegância, falou, você tá uma elefância. Isso bate num lugar emocional que pode parecer, frescura, na minha época isso passava batida, a gente aguentava, dava força, né? Não. Mas hoje a gente percebe que existe uma consciência maior em relação a essas coisas que parecem tão inofensivas, né? E que a gente pode superar, pode levar isso a depender da personalidade, né? Da resiliência, no bom humor, ou de repente num lugar ali mais leve, mas não também. Né? De repente isso pode ser o gatilho, né? Desse bullying, eu estou falando no sentido corporal, mas pode acontecer, que é o que a gente vê muito, né? E eu brinco que moleque é danado, né? E aí vai, se você é baixo é problema, se você é alto demais é problema. Então tem um lugar ali, a depender da personalidade, que não influencia. Óbvio que não é isso só, né? Mas isso, alguns estudos, né? O Igor que está trazendo, falam que esse bullying ou esse julgamento, né, no momento da vida onde se busca muita aprovação, né, porque na adolescência ali você está querendo ser muitas vezes o popular, você está querendo ser o que agrada a todo mundo e você não tem a maturidade ainda de distinguir, né, o que pode acontecer ali de certa maneira, isso aqui é uma brincadeira ou isso aqui não é, né? E muito de um tema muito importante, né, que é a questão das redes sociais, dessa exposição que pode acontecer da molecada que eu falo, né? Eu tenho um monte lá no consultório, porque como eu trabalho com transtornos alimentares, é muito comum, por exemplo, anorexia com 12, 13 anos. Então eu descobri que eu sou um tiozão legal, sabe? Então a gente, nessa fase da vida principalmente, a gente percebe que eles se comparam muito com os outros, né? E aí o exercício que eu tenho que fazer é, tipo, fazê-los entender que você tem que olhar cada vez menos para o outro e cada vez mais para você, né? Porque senão fica injusto com você mesmo, seja por conta do tipo físico, seja por conta de conquistas que você considera que o outro tem e que você não tenha. E todo mundo tem seus potenciais e tem seus limites também, né? Esse paralelo que é difícil para gente que não está na área, que não está tratando, que não está no dia a dia, é perceber em que momento que ele teve essa transição. Porque, como você bem está falando, tem coisas da minha geração, se fala, pessoal, isso é frescura, não me leva para lá. Eu não sei se tem algum estudo, se de fato, naquela época, não tinha esse nível de gravidade ou até ou se a tolerância era outra, se os padrões eram outros, porque é difícil a gente definir o que era naquela época, ou se já tinha pessoas doentes naquela época, não eram tratadas, ou se foi o esclarecimento agora que aumentou a dor também. Acho que a falta de conhecimento também das gerações passadas, de às vezes estar sofrendo e ninguém sabe o que era aquilo, aí talvez pelos pais de antigamente, né, no caso eu digo pelo meu avô, talvez,
Tipo, não tinha esse entendimento antigamente. E as pessoas achavam que passava, ou acontecia muito e as pessoas não sabiam também. Porque a gente fala muito hoje do aumento da expectativa de vida, né? Antes você colocava 40 anos, 50 anos ali, a pessoa era um idoso já. Né? Hoje, 50 anos, você está começando a vida, você está garotão. Aqui é um bom exemplo. Você não é, o Edgar tá voando. E o que acontece? Por que essa expectativa de vida? Só pela questão física também que a gente está aumentando? Ou será que a gente está olhando mais também para a questão do sofrimento, para questões emocionais? Então, será que antes, né, as pessoas deprimiam e não sabiam? De repente achavam que, não, a gente tranca os dentes e vai adiante. Mas será que esse sofrimento emocional que ficava tão velado e que hoje a gente sabe? Porque quando eu tenho os pacientes também, da mesma forma que eu sou um tiozão legal, eu acho que eu sou um neto legal, porque eu também tenho pacientes de 70, 80 anos, e quando você vai olhar pelo retrovisor e fazer essa retrospectiva, você percebe que são pessoas que sofreram emocionalmente a vida inteira e que trouxeram grandes consequências para isso também, sabe? Então eu acho que não passava um pouco. Né? Tipo, os idosos agora que abrem um quadro de depressão agora, talvez ele já vem carregando isso de um tempo e nunca tratou pelo estigma do passado. E agora, com as pessoas esclarecidas, sejam os netos, os filhos mais esclarecidos, levam o idoso ao psiquiatra e realmente existe uma depressão ali. Então, eu acho que antigamente também existia suicídio, só que as coisas eram muito mais veladas do que são hoje. Óbvio que não divulgam, né, por questões éticas, mas ainda assim, antigamente sabiam muito menos casos do que hoje em dia. Exato. Até pouco tempo, no próprio jornalismo, né, era proibido você falar de suicídio como um todo. Sim. Hoje, o que a gente orienta? Precisa falar sobre esse tema, onde a gente vai, porque é uma realidade. O que a gente não divulga é aconteceu de tal forma. Mas a gente alertar até a OMS, trazer, a gente divulgar que está aumentando taxas de suicídio, que está acontecendo isso, essa conscientização hoje acontece antes de fato. Também acontecia no sentido, os episódios, aliás, acontecia o suicídio, acontecia os quadros depressivos, mas passava mais batido. O problema é que a sensação que eu tenho é que era mais internalizado. Então, a gente parecia mais forte naquela época, né? Mas de fato talvez não fosse, né? Bem assim. Mas o que acontece é porque, assim como hoje a gente também tem pessoas que têm um pouco mais de resiliência, que vão passar por algumas situações, né, de uma maneira diferente, tem outras que talvez não. Fato é também, Edgar, assim, né, e Maria Luísa, que a gente não pode botar medida no sofrimento do outro, é muito injusto, né? Sim. Então a gente fala sempre que o sofrimento ele não tem medida e não tem comparação. Então, de repente, eu não posso dizer que o sofrimento de quem perdeu um pai é menor ou maior de quem perdeu um cachorro, que a gente tem um apego ali, né, um apreço. Então, assim, são coisas diferentes. Sofrimento é sofrimento. E isso talvez deve ser um grande desafio da sua profissão, né? Porque você está sentado com o paciente na tua frente e você tem que entender a história dele, valorizar a dor dele, claro, e você medir até que ponto você vai administrar até a parte medicamentosa mesmo para poder ter êxito nessa situação, né? Por isso que aquilo que eu falei no início é muito importante, esse vínculo, porque é muita prepotência também, né, do profissional, num tempo de consulta que a gente, né, faz, de repente, ali, mesmo que seja uma consulta ali mais duradoura, ali em tempo, mais específica, mas é muita prepotência também do profissional achar que em uma consulta ou 2 consultas você vai bater o martelo. Óbvio que com os estudos, a experiência da gente, a gente vai tendo uma impressão e vai direcionando o tratamento. Mas em saúde mental, o tratamento é muito evolutivo. Vai muito daquilo que eu falei no início, desse vínculo, vai da construção. Então, no fundo, a gente vai ajudando, de alguma maneira, a construir, o paciente construir o seu próprio termômetro de sofrimento, né? De entender que ele é que vai, de repente, dizer, né? E a gente vai direcionando diante das situações, o quanto ele está funcional, o quanto, muitas vezes, mesmo funcional, ele está fazendo um esforço tremendo para conseguir, e quando eu falo funcional, fazer suas atividades, né? Seja atividades de casa, seja, como eu sempre falo, né? Cuidar dos filhos, pagar as contas. Às vezes a pessoa está indo trabalhar, mas está num esforço tremendo para fazer isso. Isso não é o natural também, num nível de sofrimento absurdo. Então, o próprio paciente vai trazendo esses dados, mas a gente tem que ir ajudando profissionalmente. Isso aí é uma outra coisa que eu te perguntar, doutor Igor. Eu falo para muitos líderes, donos de negócio, pessoas que fazem gerenciamento de pessoas, a gente percebe a questão de perda de produtividade, perda de interesse pelo negócio, perda de interesse pela função, a gente percebe a pessoa entristecida, mas a gente, na verdade, não tem, obviamente, o poder e, às vezes, até a condição de tratar ou de entrar em detalhes.
tem alguma recomendação, tem algum ponto, alguma chave, alguma palavra que você deixa que pode de alguma forma nos orientar o que fazer quando a gente perceber essa pessoa com essa perda de produtividade? Porque às vezes a pessoa, quando ganha essa consciência ou até ela quer se expor, ela já está até tratando, mas às vezes a pessoa está naquele processo de identificação e a gente do lado de cá não sabe como lidar um pouco com isso, como mexer com isso. Tem alguma orientação aqui que você passaria para a pessoa quando está lidando com a pessoa, quando está com esse problema? Muito bom, Edgar, assim, e aí a gente vê, né, quem é empreendedor e quem é empreendedor humano, né, e isso é uma coisa que eu defendo muito, sabe, Edgar, aconteceu até de surgir um projeto que eu tenho que chama Empresa com Responsabilidade Emocional, né, e que surgiu porque eu trabalhava num hospital, como psiquiatra ali do hospital, todo mundo conhecia, um hospital grande, né, e aqui no Rio. E as pessoas por me conhecerem como psiquiatra, e eu sou muito falante, então passava nesse oi, oi, então eu acho que aparecia meio próximo ali de todo mundo, e era, de fato. Então começou a menina da faxina, a secretária, a recepcionista, e onde eu passava me abordando, né, para poder pedir ajuda, de certa maneira. Falar assim, pô, tá acontecendo isso, poxa, tô sem dinheiro para comprar o gás, enfim. E nisso eu levei para a direção do hospital. Eu falei, olha, a gente está numa instituição de saúde e o hospital está doente mentalmente. Eu falei, vamos fazer um projeto aqui para cuidar desses profissionais. E a gente construiu ali um programa de saúde mental do trabalhador, que deveria acontecer em todas as empresas, não no sentido do empresário também se responsabilizar por isso, porque é uma responsabilidade, acho, individual de cada um. Mas eu acho que ter esse olhar empresarial é um ganho, inclusive, para a empresa. Sim. Porque é exatamente isso. Como que eu convenci o hospital a ter esse projeto, que teve que ter um investimento ali? Porque a gente levei estudos, por exemplo, do aumento de taxas de burnout, que é o esgotamento profissional, de atestados que as pessoas acabavam dando, de faltas no trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente construiu um projeto e durou ali nesse hospital, depois eu acabei tendo que tocar a clínica, enfim, saiu, mas deu seguimento ao projeto, por 3, 4 anos ali a gente conduziu o projeto, aconteceu uma situação depois do hospital pegar fogo, e aí triplicou a necessidade de cuidado dessas pessoas. Então, aconteceu de que a gente percebeu essa queda nessas taxas, o que para o empresário é inteligente emocionalmente, talvez você cuidar dos seus ali, Sim. né? Até para você não ter uma rotatividade tão grande de treinamento, de capacitação, de profissionais. Saí de lá, mas mantive um projeto de empresa com responsabilidade emocional. Hoje já fiz esse projeto com a Shell, com a Petrobras, com prefeituras municipais. E sem qualquer prepotência falar isso, mas no sentido assim, de que tem uma experiência dos feedbacks tão positivos. E muitas vezes, Edgar, o empresário que tem inúmeros funcionários, enfim, ele não vai conseguir, talvez no sentido assistencial, né? Algumas empresas vão propor para o profissional e plano de saúde, para o profissional, outras não vão conseguir também, porque a vida do empresário também é um desafio diário. Mas, de repente, você trazer esse lugar preventivo, e esse projeto é muito legal porque, na verdade, dessa psicoeducação, a gente faz momentos ali, não necessariamente assistenciais, que quando eu falo assistencial é de ter a consulta, de ter esse momento ali individual, mas de fazer, talvez, palestras, de trazer, de repente, profissionais capacitados para poder fazer isso que a gente está fazendo. Às vezes falar coisas simples ou coisas que impactam e que essa pessoa ela vai buscar ajuda, seja na saúde pública, e a gente talvez fazer uma orientação geral, falar, olha, aqui, nesse lugar da tua empresa, né, a gente pode pedir ajuda aqui para esse aqui, você tem ali esse lugar aqui de saúde pública que você pode pedir, de repente a gente junto com a empresa buscar parcerias, inclusive com o poder público que também deve se responsabilizar ali, ou de projetos nesse sentido de educação continuada, de psicoeducação. E o acolhimento dos funcionários, só da gente fazer o mínimo que eu considero que seria isso, faz com que a empresa tenha, de repente, não a solução, mas minimize danos, tem uma redução de danos nesse sentido todos que a gente colocou, sabe? Então, esse olhar é muito importante ali também para esse lugar empresarial. E é o que você falou também, né? E os pacientes, as pessoas são os próprios termômetros. Então, se você dá um tempo de treinamento ali para essas pessoas, quando elas precisarem de ajuda, elas estão sentindo, poxa, eu tô melhor, mas meu humor mudou. Ela já sabe quando buscar ajuda novamente, se ela precisar. Sim. Então, é importante que as pessoas tenham esse discernimento, né? Eles conheçam. Sim. E conheçam suas próprias emoções, porque elas vão saber
que quando alguma coisa está saindo de eixo, aí às vezes não explodiu, mas está começando a sair, ela consegue procurar ajuda o quanto antes, para não se tornar uma grande bola de neve, E né? se torna até uma capacitação, de certa Sim. forma, dos profissionais, porque hoje o que acontece? Entre eles mesmo começa a ter briga, começa um tá mais Sim. irritado, o outro não sabe lidar. Então a gente trabalha com inúmeras personalidades ali dentro, e quantas vezes, até na minha empresa ali e tal, né? Tem um psiquiatra ali dentro que não quer dizer nada, né? Então, de um funcionário começar a se irritar e tal, aí o outro dá um grito, e a gente tem que colocar coisas simples do tipo de gerenciar as emoções, que muitas vezes a gente não precisa chegar num quadro depressivo ou de uma ansiedade de transtorno, mas de gerenciar a emoção do tipo, olha, nesse momento, né? A gente vai fazer o quê então? Você vai de licença, vai sair, vamos continuar a conversa depois. Coisas básicas no sentido de gerenciamento de emoções, que você melhora a relação, inclusive, dos funcionários, né? Então, se deixar, a gente bota até o Roberto Carlos lá para cantar e beijar, porque né, esse lugar desse relacionamento ali entre os profissionais é importante, mas passa pela questão da saúde emocional, né? Sem dúvida. Deixa eu voltar num tema que eu julgo ser bastante relevante, a questão das redes sociais. O acesso hoje das crianças, ele começa muito cedo hoje. Hoje é celular, as crianças muito novas já têm acesso a celular, acesso a jogos, acesso... E aí, por consequência, daqui a pouco Instagram, daí a YouTube e outras coisas mais. E você estava falando que isso desencadeia de alguma forma num problema. Quando a gente dá esse acesso mais cedo, e a gente vê isso acontecendo nas famílias, crianças às vezes com 3, com 4 anos, ficando com o celular muitas horas por dia, isso há uma tendência, existe algum estudo, existe alguma identificação que isso gera normalmente algum tipo de problema? Existe, né? Hoje a gente fala que a tecnologia, né, ela pode estar muito a favor da gente, que facilitou um monte de coisa, isso é óbvio, mas principalmente na infância, adolescência, tem sido um problema grande, né? Até por esses pais que não têm muito tempo, muitas vezes, ou acabam terceirizando a educação do filho, ou muitas vezes até estão lá juntos, mas não conseguem ter um controle, porque a tecnologia está tão em todo lugar que às vezes a gente também perde esse controle. Mas é importante ter essa consciência, assim, porque muitas crianças estão desenvolvendo quadros de ansiedade, quadros até depressivos, ou de dependência dessa tecnologia, né? Então, hoje, os pais depois tentarem controlar, e essa criança ficar extremamente irritada, agressiva, de começar a perder aula, de atrapalhar os estudos. Então, assim, impacta diretamente quando a gente não consegue, de certa maneira, ter essa educação desde o início ali, sabe? E é comum você receber pessoa na clínica que tem algum tipo de transtorno ligado a essa área? É muito comum, né? E a gente muitas vezes tem que direcionar até para um especialista da infância e adolescência ou uma psicóloga da infância e adolescência que tem um trato ainda mais específico nessa área, mas é uma realidade. A questão toda é que dificilmente vem só isso, né? Muitas vezes vem a ponta do iceberg, que é uma ansiedade absurda ou uma dificuldade na escola, né, que está acontecendo há algum tempo, queda no desempenho escolar, ou uma queda na socialização. Criança tem que estar com outras crianças também, tem que brincar, tem que, né, não é ficar trancada só nisso. Eu entendo todos os riscos que a gente tem numa cidade grande, né, enfim, mas minimamente ali é importante ter essa socialização para a gente desenvolver algo que a gente chama, num nome bonito ou feio, que é a cognição social. Cognição social é desenvolver essa socialização mesmo, é você poder brincar com outra criança, é você desenvolver a conversa, é você desenvolver o raciocínio. E cada vez mais, quando a gente fica ali, até se comunicando, mas só pela tela, você está deixando de ter o tete-a-tete aqui, você está deixando de ter, né, o cara a cara, e a criança não desenvolve nesse sentido. Então é muito comum essa ponta do iceberg, quando isso vai acontecendo, ser só vamos dizer, um alerta pelo que tem por baixo ali, que é a questão dessa dependência de das redes sociais, de ficar comparando com o outro, né? Até o tédio é importante para a criança, né? Que muitas vezes a criança é muito pequena, aí os pais falam, poxa, ele estava sem fazer nada, ele está num restaurante ali com a família, ele não quer fazer nada, vou dar o celular para ele. E a criança não consegue, porque a criança ali no tédio, ela se vira, ela desenvolve várias habilidades, e aí os pais acham que é ruim deixar a criança no tédio, aí dá uma tecnologia pra ele, dá um celular pra ele, e tipo, ele não consegue parar em nenhum momento. Exato. E assim, e pontualmente, enfim, também faz parte hoje em dia, né? E não estamos julgando, porque também ser pai hoje em dia também eu sei que é uma tarefa puxada, né? Você, às vezes, aquele momento ali do jantar, enfim, é um momento de lazer que você vai ter para também conseguir conversar um pouco mais com
o marido ou com a esposa, trocar, né? Enfim, alguma coisa. E às vezes a criança ali você acaba deixando um pouquinho. Mas você tem que ter crítica sobre isso, você tem que ponderar de que isso não pode ser a regra, né? E isso que você falou do tédio é muito importante. O tédio, a tristeza, a irritabilidade, a ansiedade, todas são emoções importantes. A gente considera muito que a alegria, né, é uma emoção do bem. Isso é uma emoção positiva, né? Isso, e de repente a ansiedade, a tristeza é do mal. Mas na verdade a tristeza ela vai ser importante em determinado momento como uma emoção, até para a gente construir os novos capítulos da nossa história. Às vezes é numa situação ali que você está mais triste ou num desafio que a gente vai repensar, e eu, né, falo bem isso assim, de recalcular o GPS, de ver, né, para onde a gente vai e para fazer a nossa história ser diferente, ter uma qualidade de vida melhor, né? Agora, até nesse processo avaliatório, pela sua fala, a gente percebe que a família ela tem um papel muito importante, né? Desde a identificação até poder encaminhar para um profissional, como um todo, a família é muito importante, né? Independente de idade, né? A gente estava falando aqui da criança, da adolescência, mas eu acho que quando eu fico tão feliz, na verdade, né? Quando a pessoa chega ali com o pai, com a mãe, quando, né? Que às vezes é raro isso de acontecer. As pessoas também muitas vezes não têm essa estrutura familiar tão importante, que muitas vezes também é a causa, né? A falta desse alicerce também causa muita coisa. Então, quando chega, né, e a gente tem acesso a essa família, quando a gente tem ali o pai, a mãe presente, essa família, o marido, a esposa, né? Eu tenho o maior prazer de falar, sobe todo mundo, depois eu expulso quem não é paciente, né? Eu sempre falo isso. Porque eu acho que é uma oportunidade da pessoa que está acompanhando, dessa família, entender que aquilo não é frescura, que não é bobagem, ou de entender que aquela pessoa está passando por um momento que vai afetar o relacionamento como um todo. E trazer a família para o tratamento, eu acho que é muito importante. Óbvio, com todo o cuidado do mundo, de que ali é um lugar muito sigiloso, muito profissional. Então, quem está indo buscar, né, a pessoa que é o paciente ali, ela tem que se sentir protegida no sentido dos seus segredos, vamos dizer assim, que muitas vezes nem existe. Mas, às vezes, até quem está passando por uma situação, a família sabe, mas às vezes não sabe da intensidade, da gravidade, porque a pessoa não quer preocupar o outro. Mas trazer essa família para perto, Edgar, eu acho que é fundamental quando a gente tem essa possibilidade, faz toda a diferença e a gente acaba, muitas vezes, virando médico da família inteira, né? Porque as outras pessoas que estão acompanhando começam a identificar, falar, poxa, isso aqui também está acontecendo comigo, né? E isso aqui também está acontecendo com meu filho, olha que importante. Então é uma oportunidade de psicoeducar e da família toda se cuidar. Se todo mundo olha para si e começa a se cuidar, a gente, assim como na empresa que a gente falou, dentro de casa, né, a nossa empresa familiar, ali que não é uma empresa, mas nesse lugar da família, a gente também, cada um se cuidando, poxa, o relacionamento familiar vai melhorar muito, né, fortalecer esse alicerce que é fundamental. Legal. Então, Doutor, duas perguntas que eu normalmente bate com frequência nas dúvidas, na linha de dúvida das pessoas que normalmente falam sobre depressão. É tabu ou é verdade? A medicação gera dependência? E segundo, os tratamentos são sempre muito longos? Eu queria que você falasse sobre esses dois pontos. Se há dependência e se é sempre muito longo. A questão da dependência depende da medicação que a gente está falando. Existem, sim, medicamentos que geram dependência, né? Existem medicamentos, sim, que vão trazer uma tolerância, que as pessoas às vezes têm que tomar cada vez doses maiores, enfim. E aí você tem que ter um acompanhamento médico, de fato, para ter esse cuidado. Mas existe muito mito em cima também. Por exemplo, medicamentos que geram dependência. A gente sempre fala que são aqueles que tem uma receitinha azul, né, tarja preta. Então, esses são os medicamentos que têm potencial para você que está em casa diferenciar, falar, todo remédio da psiquiatria causa dependência? Não, não necessariamente. Esses que a gente considera tarja preta, que geralmente é aquela receitinha azul, mais controlada, são medicamentos que podem gerar dependência. Não é por isso que, de repente, o médico não vai indicar, não vai usar. Então, esses medicamentos mais conhecidos, tipo Rivotril, Frontal, que são esses tarja preta, né, diazepam, são medicamentos que podem gerar dependência, mas que muitas vezes tem uma indicação importante, porque a gente condena muito, né? A indicação supera a dependência, né? Tem que usar por um tempo. Exato. E depois faz um jeito de desmamar. Eu queria ter uma filha assim. Não é? Até eu tô orgulhoso dela, imagina você. Mas mas a Maria Luísa vai ser a Maria Luísa já é quase médica, né, Maria? Falta quanto? Eu tô no último ano agora. Último ano.
formando. E ela, eu não tenho dúvida que vai ser uma profissional assim que vai dar muito... A gente se orgulha dos colegas, né? Quando a gente vai ter potencial. Porque tem também muito colega aí que a gente vê que hoje o mundo da rede social, né? Eu tô fazendo um parênteses aqui, mas nós vamos voltar, né? Nós somos falante. Então, assim, tem muito profissional também de rede social, de coisas desse tipo, e você sabe que o cara não se garante, né? Então você tem que ter cuidado também para procurar ali o profissional. E a Maria Luísa não. A Maria Luísa vai ser dessas que a gente vai ter orgulho de falar, ela é médica também, né? Mas voltando à questão da dependência, então tem esses medicamentos que podem gerar dependência, que a gente tem que tomar cuidado, mas muitas vezes na questão da ansiedade como um todo, né? As pessoas estão tendo crise de ansiedade toda hora. Ela não consegue sair de casa, ela não consegue trabalhar. Então, a medicação ela pode ser importante para ajudar naquele momento. A respirar, aliviar, conseguir a vida. Não pode necessariamente ficar tomando um remedinho para dormir como um Rivotril. Às vezes tem senhora que está tomando há 20 anos, não sabe nem por que está tomando. Então, assim, às vezes é uma oportunidade a gente iniciar para estabilizar, mas para cuidar do que está por baixo ali, da raiz do problema. Outros medicamentos que muita gente acha que geram dependência, não geram dependência. E que são importantes. Por exemplo, o antidepressivo. O antidepressivo não gera dependência. E muita gente fala assim, vou ficar dependente desse remédio. Não vai gerar dependência, por isso muitas vezes o antidepressivo também, os estudos mostram que precisa de um tempo mais prolongado, não por conta da dependência, mas os estudos mostram que às vezes a gente precisa para regular ali aquelas substâncias, como a gente falou de serotonina, que estão base ali na depressão, que são base da depressão, é importante usar às vezes 6 meses, 1 ano. Eu sempre comparo muito com antibiótico, né, que as pessoas, provavelmente todo mundo já usou em algum momento. Então se tem uma pneumonia ali e você tem que usar um antibiótico, tem que tomar certinho, não adianta tomar os 2 dias, você começou a melhorar e para. Tem que completar 7 dias, 10 dias. Muitas vezes as pessoas tomam o antidepressivo naquele momento de desespero, quando melhora, dá 2 meses a pessoa para, Exato. Aí ela afunda de novo. Afunda porque a gente porque não teve ela não essa consegue base. ter o tratamento certinho. Já tô melhor. Conheço muitas pessoas assim, amigas minhas. Tô melhor, vou tirar o remédio por conta própria. Tira, aí volta de novo. E não fez o novo, tratamento efetivo, todo. né? E não considerou que não é só a medicação, Exatamente. que você tem que gerenciar essas emoções. Por outro lado, também, quando você faz um tratamento de uma pneumonia que você usou ali 7 dias, o antibiótico, 10 dias, não significa que você vai ter que tomar antibiótico o resto da vida também. Exatamente. Você tratou aquela pneumonia, beleza. E também não significa que porque você teve uma pneumonia na vida que você nunca mais vai ter. Então, lá na frente, se acontecer de novo, a gente vai entrar com antibiótico de novo. Na depressão, na ansiedade, eu comparo um pouco com isso. A gente vai fazer o tratamento no tempo ali efetivo, necessário. Não significa que vai ter que tomar a vida inteira. Tratou aquele episódio, por mais que você tenha uma tendência genética, possa acontecer outras coisas, tratou. Você vai sair do remédio, você vai ficar curado daquilo, né? Agora, lá daqui 2 anos, 3 anos, ou daqui 6 meses, ou nunca mais, pode ser que você tenha, de repente, um novo episódio ali e a gente vai tratar de novo. Quando que o medicamento vai ter que ser por um período prolongado, talvez para a vida inteira? Quando a gente percebe que a questão genética, química é tão importante, que a pessoa ao longo da vida já teve vários episódios com muita frequência, e a gente chega à conclusão, até com o paciente, fala, poxa, está trazendo tanto sofrimento para você, tantas limitações, que vale a pena, de repente, a gente manter esse medicamento ao longo da vida, como numa hipertensão, num diabetes, para você ter qualidade de vida. Sim. Uma coisa que eu, assim, só para reforçar, que eu acho que é importante, é entender que muitas vezes, né, a gente condena a medicação. Poxa, mas vou ter que tomar remédio. Mas entender que o remédio está aqui para trazer tratamento para você. E não tratar uma depressão, uma ansiedade que pode trazer muitas vezes aquilo que a gente falou, limitações importantes, perda da qualidade de vida, deixar de trabalhar, de memória. Então, tem que fazer o tratamento quando é necessário, né? Não pode ter medo, desde que você esteja bem acompanhado. Eu acho que tem muito desse preconceito, esse tabu, né? Tipo, a pessoa, depois que ela procurou um médico por depressão, aí tem esse negócio de medicação. Aí sempre tem outra pessoa que fala, você vai tomar medicação pro resto da vida, vai ficar dependente. Aí a pessoa começa a ficar com medo, de fato, de tomar e não toma. E pode ser que ela piore mais. Então ainda existe muito tabu e preconceito, né, com as medicações. Muito mito, né? E a gente escuta muito a vizinha, às vezes, Exatamente. né? Escuta o outro que tem experiências que às vezes não... a vizinha do que o médico, que tem mais tempo. E às vezes não tem o acesso também, né? Então a gente vai tomando aquilo como uma verdade e nem todo mundo consegue, de repente, ter um Edgar aqui que é próximo, que sabe que tem esse podcast aqui, né? Que é tão informativo e que vai... E a gente vai divulgar, né? Porque é super importante para que chegue em maior número de pessoas possível. Não há dúvida. Então eu que vou fazer o apelo aqui, vai lá, compartilha. É isso aí, Siga o Edgar. Porque olha quanta... Sem qualquer prepotência, não porque sou eu que estou aqui, poderia ser tantas outras pessoas que você traz com informações tão legais.
o quanto é importante, né, isso chegar ao maior número de pessoas, para não ficar assim, para começar a desenvolver crítica, né, nessas coisas. Inclusive essa questão do tratamento, desse ciclo, né? Existe um ciclo, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo de entrar no tratamento, achando que vai ficar eternamente refém do remédio, e às vezes tem uma qualidade de vida péssima, um casamento com problema, vida profissional com problema, Só pra tudo não com tomar o problema para não remédio. tomar o remédio. Exato, Aí, exatamente. Não, eu não tomo remédio. Bate no peito e não tá tomando remédio. Tem problema de Que todas as orgulho, áreas. né? Tipo, parabéns. Eu vi um vídeo de alguém que tava. Não sei se você viu, que viralizou agora, né? Um estudante de medicina também. E aí ele falava assim, em outros termos, né? A senhora vai tomar o remedinho para diabetes ou a senhora vai amputar o dedinho? Vai tomar o remedinho para diabetes, né? A senhora vai ter um Educação infartozinho positiva, ou vai tomar o remedinho da pressão? Vai tomar o remedinho da pressão? Então eu falo a mesma coisa, né? O senhor vai tomar um remedinho para ficar livre da depressão ou vai ficar na cama sem tomar banho, né? Então, assim, parece pesado, mas é isso. A gente tem que ter esse raciocínio. E hoje a medicina evoluiu, a psiquiatria evoluiu, não significa que o remédio vai te deixar dopado, sedado. Não faz sentido. Se hoje o paciente chegar no consultório e eu deixar ele, né, na cama ali, ou sem trabalhar, sem fazer as coisas, muitas vezes o tratamento não vai fluir, né? Então, avançou, viu, gente? Avançou, busque ajuda quem pode, quem não pode, tenta se informar e hoje a gente tem no serviço público também, tá, Edgar? A gente está falando muito num lugar privilegiado, de pessoas que têm acesso à medicação, a tratamento, mas quem não tem também, hoje, infelizmente ainda é muito precário, mas existe, né? O poder público tem, até por esses alertas todos, crescido um pouco mais a atenção em relação à saúde mental, né? E às vezes a gente precisa também, muitas vezes a gente até se surpreende, sabe, de lugares ali que tem um acesso a tratamento legal, mesmo público. Aqui no Rio, principalmente, né, não é todo mundo, mas nas grandes capitais, a gente tem, às vezes, as universidades, né, onde eu tive minha formação, por exemplo, eu fiz residência em psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, depois fiz transtornos alimentares e obesidade lá. Então, tem uma formação muito, muito acadêmica ali no serviço público, e eu sei o quanto ali a gente atendia de pessoas, de voluntários. Não estou falando que todo mundo tem que ir para lá, né, mas, assim, mas existem serviços muito bons, né, gratuitos, então vale a gente se informar, a gente pode até de repente trazer um link ali depois, alguma coisa no seu podcast também, onde a pessoa pode de repente pelo menos direcionar ou ter alguma orientação, sabe, Edgar, que eu acho que é importante. Legal. Doutor, você está falando, a gente falou algumas vezes na questão do transtornos alimentares e obesidade. Eu sei que a tua especialidade foi nessa área. Não é o foco da nossa conversa, mas eu queria aproveitar a sua presença, se permitir a gente entrar um pouquinho nessa área. Existe uma fuga muito constante e presente das pessoas que começam esse processo depressivo nos alimentos, comendo de forma compulsiva ou deixando de comer? Tem esses pontos aí? Sim, muito, né? A área de transtornos alimentares, obesidade, é uma área dentro da psiquiatria relativamente nova. A gente tem poucos profissionais trabalhando nisso ainda, apesar de ser algo bastante crescente, né? E quando a gente fala de transtorno alimentar, eu estou falando de anorexia, né? Por exemplo, anorexia nervosa, que é aquela pessoa que de repente começa com tanto medo de ganhar peso, da imagem corporal, ela começa a ter uma perda de peso extremo, onde a taxa de suicídio é uma das maiores da psiquiatria também, porque ela desnutre, geralmente, quando falece por conta da anorexia, tirando o suicídio, que hoje a gente considera uma doença, a anorexia nervosa é a doença que mais mata dentro da psiquiatria. Então, e duas causas são os motivos aí. Um é o suicídio, porque é um sofrimento tremendo, então a gente fala assim, é só comer. Mas aquilo ali tem uma questão cerebral, onde a pessoa, muitas vezes, é uma doença cerebral. Hoje a gente tem vários estudos mostrando como se fosse um AVC, um derrame. Você tem questões cerebrais que influenciam nisso. E muitas vezes a gente negligencia, eu acho que é bobagem. E a questão da desnutrição, que é muito grave. Então, quando eu falo de transtorno alimentar, só para o pessoal de casa entender um pouquinho, é a questão, por exemplo, dessa anorexia, da bulimia, que não é só você comer e depois vomitar. Pode ser comer e depois usar laxante para compensar. Pode ser comer e depois usar, de repente, diurético, ou tentar fazer exercício exagerado. Tudo isso a gente chama de bulimia. Ou sem a compensação, que são esses métodos que eu coloquei, mas só o transtorno de compulsão alimentar. E aí a gente julga, fala, é só fechar a boca. E a pessoa se sente muito culpada, porque ela não consegue, muitas vezes, fazer como a maioria das pessoas, de ter um controle, uma autonomia em cima da alimentação. Ela consegue parar ou evitar de comer. Então ela começa a ingerir comida, a ponto de ficar fisicamente mal, estufada, a ponto de repente, comer muito mais rápido do que o normal, comer escondido com vergonha da quantidade de comida. Isso é de um sofrimento tremendo, porque depois vem uma culpa, arrependimento.
Então, assim, e isso, quando o paciente chega lá para mim também, e essa é a minha maior praia, né? Hoje, no sentido, assim, da minha área de atuação mesmo, atuo em psiquiatria geral, mas como especialista em transtornos alimentares, obviamente que sou muito referenciado pelos próprios endócrinos, pelos outros profissionais, psicólogos, né, nessa área. Então tem um número de pacientes muito grande e quase todos eu posso afirmar que não dá para a gente falar só de comida. Né? Falar assim, não, então tá, eu sou especialista em transtorno alimentar, vamos falar da comida. Como que está seu comportamento alimentar? Eu tenho que falar também de depressão, de ansiedade, de insônia, porque vem tudo dentro desse mesmo bolo, o tamanho sofrimento que isso causa. Então, o caminho é verdadeiro no sentido de a depressão poder ser um lugar ali de um motivo, de um gatilho para fuga para a comida, ou para o álcool, ou para compra, para o sexo, para as drogas, mas também o caminho contrário, da compulsão alimentar levar para um lugar depressivo porque você não consegue controlar. Uma coisa que é importante também dizer, nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar, e nem todo mundo que tem compulsão alimentar é obeso. Então tem muita gente que aparentemente está com físico normal, que a gente considera dentro dos padrões e que tem compulsão também. Então, e que a gente fala, é nada, bobagem, né? Você não tem isso não, olha como que você está. Então é importante que cada um, né, enxergue ali também o seu comportamento alimentar, que é isso que a gente vai cuidar. É muito detalhe, né? Detalhe do detalhe, né? Por isso tem que estudar, né? A gente estuda bastante, viu? E são 6 anos de medicina, né? Sem também qualquer prepotência. Estou colocando aqui para quem de repente tem, né? Curiosidade. São 6 anos de medicina, mais 3 de psiquiatria, mais 1 só de transtornos alimentares e obesidade, e mais uma vida contínua, assim como você, como empresário, tem que se renovar o tempo todo, assim como a manicure, ela precisa se atualizar, né, nos esmaltes do mercado, nas técnicas, assim como para todo bom profissional, né, Edgar? Eu acho que o médico tem essa fama de ser estudioso, né, porque é de uma responsabilidade, que nem todo mundo mas que é de uma responsabilidade com a vida do outro, né, então acho que chama mais atenção. Mas também o empresário tem um cuidado de tantas vidas, de tantas famílias, né? Então é muito estudo. Não há dúvida. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou no início, falou na questão da importância da fé em Deus dentro do tratamento. Perfeito. Como é que você consegue, dentro de um consultório, indicar isso, impulsionar isso, motivar isso para que, de alguma forma, o paciente se sinta estimulado a também ter algum tipo de prática nessa área para, de alguma forma, colabore com o tratamento? Eu pergunto ativamente, sabe, Edgar? Eu pergunto, você se considera com fé? Qual que é a sua religião, independente de qual seja, né? O que você tem alguma crença, né? Eu pergunto ativamente, porque deve ser assim. Dentro da psiquiatria, a gente tem que perguntar sobre política, sobre religião, sobre todos os tabus que existem, sobre a questão sexual. É importante que a gente pergunte ativamente. E eu, especificamente, assim, sempre acreditei, né, que a fé, independentemente dos estudos, de qualquer coisa, sempre me considero uma pessoa de muita fé e de certa maneira, ali, sempre me alicerçou em momentos difíceis, em momentos bons, em momentos de decisão, em momentos de alegrias também, né, de agradecimento, de gratidão a Deus por ter a oportunidade de ter estudado, por ter a oportunidade de chegar até aqui. O caminho, muitas vezes as pessoas veem hoje, né, a gente tendo uma carreira profissional, graças a Deus, ali é importante, mas nem sempre foi fácil, né? Todo mundo parece falar isso, mas de fato não foi muita sorte, foi muito estudo e muita fé também, e fazer valer ali cada momento. Então a fé sempre me acompanhou nesse lugar, como pessoalmente falando. Mas hoje, Edgar, todos os congressos que a gente vai e todos os lugares ali de atualizações sérias, a gente tem pelo menos 1, 2 salas ali de congresso falando sobre espiritualidade e sobre saúde emocional. Então, cada vez mais a gente tem avançado nos estudos de fato nisso. Não é que quem tem fé não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, a gente tem vários pastores, padres, pessoas de fé, líderes religiosos, e que passam por situações como essa. Mas os estudos mostram que, geralmente, quem pratica a fé tem menos chance de desenvolver esses quadros emocionais, mas não estão imunes, e quando desenvolvem, tem mais chance de sair mais rápido disso, porque tem ali um alicerce importante, que é essa fé que muitas vezes sustenta essa fase do tratamento. Assim como
a família, assim como a saúde física como um todo. Mas a fé, muitas vezes, é o lugar que a gente tem para trazer uma esperança para o tratamento para esse paciente que, naquele momento da depressão, está tão desesperançoso. A desesperança é uma principal característica da depressão, né? Então, a desesperança, o sentimento de desvalia, que é de inferioridade. E aí, quando a gente traz, através da fé, que ainda está ali presente, e ela geralmente é a última a apagar, né? Então, me preocupa muito quando a pessoa fala, estou questionando até a minha fé. Aí, talvez esse seja o ponto onde a gente vai resgatar primeiro, ali, buscar, sabe? Porque é o lugar do mais abstrato ainda, né? Do lugar ali onde a gente tem de força, né? Então, quando a gente ainda tem esse lugar ali da fé, num quadro depressivo, da ansiedade, é onde a gente se apega, se agarra. E eu defendo muito isso. Continue praticando a sua fé. Se existe algum Muito lugar, né, que você ainda tem alguma força para fazer, é nisso. Seja em casa, seja na igreja, seja, né? E quantas vezes, né, o Edgar também, as outras, né, a comunidade, enfim, né, os irmãos de fé, as pessoas conseguem também ter um olhar um pouco mais atento para o outro, né? É um lugar Sim. ali dentro da igreja. Boa observação essa. É um lugar, a igreja ali, ou a comunidade, né? Independente da religião, enfim, é um lugar onde eu percebo que as pessoas têm uma responsabilidade emocional mais com o outro também. Você tem uma atenção. A gente está na correria da vida, passando, e ali é um momento de confraternização, muitas vezes. Ou você tem um vizinho, ou você tem um amigo que geralmente tem uma atenção um pouco maior. Então, eu acho que a fé traz coisas muito saudáveis para a gente, sabe? Independente de qual seja, né? Eu acho que a gente, traz essa comunidade, né? Esse lugar de mais esperança, sabe? Então é muito importante. Muito bom. Tô, Igor, para a gente caminhar para o final, você além de médico é empreendedor. Eu conheço um pouco da sua história, a sua rede já tem 8 clínicas, Sim, né? Inclusive sim. já fora do estado. Sim. Quais são os planos? Qual é a ideia? Eu sei que o apetite do empreendedor, ele está olhando sempre para frente, ele está sempre pensando em mais, mas eu sei que você tem um olhar muito humano, um olhar de fato de ajudar as pessoas, um fato inclusive, a tua disponibilidade de estar aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast hoje, se dá para isso, né? Para a gente divulgar e estar passando para as pessoas que estão em casa as possibilidades. Mas quais são os planos do Dr. Igor? Como é que você olha para o futuro, olha para frente, o que tu pensa? Sim. Eu acho que não diria empreendedor, porque diante de você aqui falar isso, né? Me sinto até. Mas eu acho que eu sou metido, sou ousado, né? E eu acho que tem um sangue aqui que corre nas minhas veias, talvez empreendedor, que eu herdei do meu pai, né? Meu pai sempre teve esse olhar meio empreendedor, e eu acho que isso é algo que a gente não explica, sabe? A gente vai nesse lugar meio ousado, e parece mesmo um lugar que vai acontecendo naturalmente, sabe, Edgar? Eu nunca necessariamente pensei de, tipo, vou ter tantas clínicas, ou vou caminhar por esse lado. Não é que eu nunca pensei, hoje já penso, a gente faz uma programação, óbvio, né, que é importante, mas assim, sempre me preocupei em ser um bom profissional. Eu acho que isso sim aconteceu. E o empreendedorismo, ele foi aparecendo diante das oportunidades. Eu acho que eu fui agarrando as oportunidades que foram acontecendo e sempre cercado de pessoas muito empreendedoras também. Então eu acho que eu fui estimulado. Meu pai era muito empreendedor, apesar de nem ter faculdade, enfim. Então eu acho que a vida o tornou empreendedor, os riscos que ele precisou tomar, os desafios, né, até pela dificuldade financeira que ele enfrentou. Meu pai hoje há 8 anos faleceu de uma leucemia e até hoje, além da fé, eu acho que é quem eu penso na hora de tomar as decisões de empreendedorismo, de entender, me emociona, de entender para onde ir, né, para onde conduzir. Eu penso muito o que ele faria, como seria. Então, naturalmente, sabe, Edgar, eu acho que vai acontecer. Então, eu acho, esse lugar empreendedor desde a infância, que eu via meu pai, e o empreendedor dele, Edgar, não era necessariamente coisas tão grandiosas. Começou com coisas do tipo, vou adquirir ali 25% de um caminhão e vou dirigir esse caminhão e vou fazer, sabe, nesse sentido. E aí vem essa força do tipo de enfrentar o desafio, e aí eu acho que isso vai movendo a gente também, né?
E aí, depois, já médico, enfim, tive a oportunidade de conhecer meus sócios, né? Primeiro o Guilherme Henke, depois o Francisco Toches, que são endocrinologistas e que são pessoas altamente empreendedoras, ousadas também. E eu digo que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então, quando eu estou ali meio querendo ficar mais tranquilão, eles vêm e puxam e eu falo, meu Deus do céu, lá vem outra, né? Outra confusão. E nisso, Edgar, foi acontecendo. Eu acho que a base sempre foi nós sermos bons profissionais e termos bons profissionais na equipe. Hoje nós temos um time entre todas as unidades de mais de 100 pessoas envolvidas, de médicos das mais diversas áreas, desde a endocrinologia, nutrologia, nós temos inúmeros nutricionistas, cardiologia, ginecologia, enfim, ortopedia. E a gente, daí, com esse olhar empreendedor, você vai trazendo exames, você vai trazendo tecnologia, e a gente acreditando na boa medicina, a gente está tentando sempre estar à frente, né? Dos tratamentos, trazendo o que tem mais de novo, coisas que a Anvisa já autorizou e que nem chegou no Brasil, e a gente batalha e corre atrás. Então é dentes trancados, é trocar a roda com o carro andando, e para onde ir, eu acho que Deus é que sabe, né? Ali, às vezes a gente fica como empreendedor com muito medo. Hoje a gente está num momento de expansão muito importante, muito feliz da empresa, né? E graças a Deus nós começamos uma unidade pequenininha em Ipanema. Eu não tinha nem onde guardar a vassoura, eu sempre conto isso. A gente colocava embaixo do sofazinho da recepção. Às vezes ia chamar o paciente, dava um totozinho no cabo da vassoura que estava aparecendo. E hoje, graças a Deus, nós temos 8 unidades, estamos em São Paulo, Belém do Pará, onde minha irmã, que é ginecologista, e minha mãe moram e que conduzem lá, mas temos o interior do Rio, Macaé, Niterói, Cabo Frio. Então, assim, muito, muito feliz assim. E temos um projeto de expansão aí importante que, se Deus quiser, vai acontecer para a gente chegar em vários lugares. Muito bom. Eu queria te agradecer por esse tempo assim que você tirou do meio do teu expediente para estar aqui Prazer. investindo nessas pessoas que vão, com toda certeza, aproveitar, degustar tudo isso que a gente está conversando. Eu quero te convidar mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. O canal é esse que nós temos investido para trazer informações, para de alguma forma abençoar a sua vida. Divulgue esse link e aproveite conversas como essas, porque com toda certeza ela vai somar, ela vai acrescentar para as pessoas que precisam receber essas informações. Filha, alguma coisa mais? Não, só isso. Então agradece o moço. Obrigado. Imagina, obrigado vocês. Eu acho assim, o Edgar, eu me identifico muito com você, né, Edgar? Porque eu sei que você tem esse... quando a gente começou a conversar em algumas oportunidades, o Edgar falando do empreendedorismo dele, eu falo, caramba, que vontade de aprender, né? Vontade de grudar no Edgar, de aprender isso. E aí você fala da fé com um brilho nos olhos, e eu falo, nossa, isso bate em mim também. Você fala da família, que é um lugar tão importante para mim também. Então, eu acho que, assim, te agradeço muito. E você é falante como eu, né, Edgar? Eu acho que também a gente é metido também nesse sentido aqui de falar, e que eu acho que também é um dom e que a gente usa a nosso favor e a favor da sociedade, eu acredito. Então, muito feliz de estar aqui com você, com o convite, e sua família é muito especial para mim, viu? Nós temos ali um carinho, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você que também nos acompanhou até agora, que, como eu pedi ainda há pouco, que você possa divulgar esse link e também fazer que outras pessoas sejam abençoadas com essa conversa. Até a próxima.